capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33. Irmãos, eu quero muita atenção de vocês aqui, porque o tema que nós vamos falar hoje aqui é um tema difícil de se falar, não um tema muito fácil. Pode trazer aqui. Não é um tema fácil de falar, é um tema complexo, é um tema difícil, até para aconselhar não é fácil assim. Porque a gente costuma dizer também, né? Quando a gente vai falar sobre família, sobre casamento, cada caso é um caso, questões específicas diferentes. Mas o que eu quero ressignificar aqui pra gente? O quanto nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Então, qual é o tema dessa ministração? O significado do casamento. O significado do casamento. Eu vou estar lendo na NAA. O tema é o lar cristão, marido e mulher. Diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa seja sujeita em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que se santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sendo sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Pessoal, eu quero primeiro aqui fazer uma indicação para vocês que querem conhecer cada vez mais as verdades de Deus a respeito sobre o casamento. Pensa num livro que me abençoou bastante, Quando os Pecadores Dizem Sim. Cara, é um livro muito bom. A leitura dele é tão fácil, é tão legal. E esse autor, além dele construir as verdades bíblicas a respeito sobre o casamento, ele traz questões práticas da vida tão fáceis e tão amáveis de se entender, que por mais que o livro mais conceituado hoje, quando eu falo sobre casamento, é o significado do casamento do Tim Keller. É o mais falado, eu tenho ele em casa. Mas a leitura dele eu acho um pouco densa ainda, um pouco difícil ainda para se entender. Mas esse aqui é muito divertido. Você ri junto com os exemplos do casamento que esse David Harrod, olha eu falando inglês, hein? Fala a respeito sobre o casamento em si. Gente, livro baratinho, vale a pena. Vale a pena demais. Então, se vocês quiserem depois dar uma lida aqui no sumário, nos índices aqui, tá aqui o meu livro para vocês. Eu não vou emprestar, tá? Ouviu, Dani? Eu quero que você devolva meus livros. Tá registrado. Pessoal, olha só o que eu quero dizer aqui. Se eu chegar para vocês aqui e construir para vocês, simplesmente falar das responsabilidades de um casamento, do papel do homem e da mulher, eu creio que a maioria de vocês aqui já tem isso em mente, o conceito disso em mente. Quais são as responsabilidades? A gente vai tratar um pouco nesse assunto,
Mas a ideia que eu quero me apegar aqui, de um tema difícil de se pregar, mas muito importantíssimo, é o conceito do porquê o apóstolo Paulo, no meio de uma carta tão espiritual agora, para falar sobre casamento, para falar sobre família. Gente, eu não sei, eu sei que é de domingo em domingo que a gente vai pregando aqui sobre Efésios, mas vocês lembram do conceito, da raiz que a gente está trazendo todas essas ministrações? Do 1º ao 3º capítulo de Efésios, nós falamos sobre a obra perfeita redentiva de Cristo. Como é que Cristo nos salva? Tá tudo lá, tá tudo aí no YouTube para vocês ouvirem de novo. Nós entendemos como o Evangelho é sensacional em salvar pecadores. Do 1º ao 3º capítulo. Do capítulo 4 até agora o capítulo 5, nós ministramos aqui para vocês como esse Evangelho, que é uma bomba, uma dinamite no nosso coração, transforma a nossa vida. E como isso reflete na nossa vida prática. Então nós pregamos aqui para vocês como isso relaciona em todos os aspectos da nossa vida. Como o Evangelho nos muda, nos transforma completamente. Então o apóstolo Paulo vai dizer no nosso ministério, na nossa comunhão, nos nossos relacionamentos do dia a dia. E agora ele parte para casa. Ele vai dizer como o Evangelho é uma bomba, a mensagem de Cristo é uma bomba para transformar o nosso lar. Então não é que ele ele simplesmente faz uma distinção aqui e separa uma coisa. Não, ele está dizendo, olha, o Evangelho é o poder de Deus para mudar todos os ambientes da nossa vida e da nossa casa também. E é isso que ele vai trazer. Porque o contexto daquela época era um contexto pagão, era um contexto onde as pessoas em si não tinham o verdadeiro significado do casamento. As pessoas estavam se convertendo a Deus. E eles precisavam entender, e agora? Qual é o propósito de eu me unir a outra pessoa? Qual é o verdadeiro propósito em si? Porque, assim como hoje em dia está se tornando, nos tempos de Éfeso, a grande deusa, como nós ministramos aqui, era a deusa Diana, a deusa da o quê? Da fertilidade, do amor, né, Nel? Aonde fazer sexo com várias pessoas era algo normal, não era que era pecado e eles faziam deliberadamente, não, era normal ter várias mulheres, vários homens, a mulher era tratada como objeto sexual. Então em si o apóstolo Paulo precisa retomar e dizer agora, vamos tratar agora qual é o propósito da família, qual é o propósito do casamento. Então, antes de entrar em qualquer tipo de papel, o que eu quero trazer aqui para vocês que eu achei muito importante, irmãos, nós estamos aqui aprendendo uns com os outros como Jesus Cristo muda toda a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer. Porque a estrutura e o alicerce do casamento é a Bíblia. A gente vive um pouquinho, esses tempos atrás, eu estava na casa de uma pessoa e nós estávamos conversando sobre casamento, né? E é engraçado que eu estava ouvindo as pessoas falando sobre casamento. Eram pessoas casadas que estavam na mesa, tá? Pessoas casadas. Estava eu, a Damares e mais 2 casais assim. E eles estavam falando, porque no meu casamento tem que ser assim, que no meu casamento tem que ser das formas, blá, 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 é assado, sei lá o quê, com meu marido eu ajo assim, com a minha esposa, sei lá o quê, eu vivi assim. E eles começaram a falar como é que eles lidam com a questão do casamento. E é exatamente isso que acontece no nosso século, nessa pós-modernidade que nós vivemos. Cada um deseja colocar o seu significado no casamento. As pessoas casam hoje, cada um quer dar o seu significado. O que significa casamento para você? O significado do casamento é de acordo com o que eu desejo. Então eu caso e é assim que vai formar o casamento. Mas o que nós estamos estudando aqui é que o alicerce do casamento é a Bíblia. Aí quando eu tive a oportunidade para falar, e praticamente quase ninguém prestou atenção no que eu estava falando, eu falei, gente, eu não estou aqui para falar para vocês o que eu acho legal para o casamento de vocês. O que eu acho que deveria ser o certo para vocês. Mas eu posso dizer o que a Bíblia fala sobre casamento. Porque eu não sou o construtor do casamento. Eu não sou o criador do casamento. Mas teve alguém que criou o casamento e deu um significado para ele. Então eu comecei a dizer o que a Bíblia diz a respeito do casamento.
O que a Bíblia diz a respeito do significado, do propósito do casamento. E é interessante que se a Bíblia é o alicerce, a estrutura para dizer o que é um casamento, nós podemos dizer que a fonte do casamento é o Evangelho. Por que a fonte do casamento é o Evangelho? Gente, vamos lembrar aqui um pouquinho. A Bíblia é uma narrativa de uma grande história. Ok? A Bíblia é uma narrativa de uma grande história. E que história é essa? Quando a gente vê em Adão e Eva, a gente vê um casal perfeito, que andava de uma forma perfeita, e que tinha um relacionamento com Deus perfeito. Mas por causa do pecado, tudo se desfez essa perfeição. O homem caiu em pecado. A inclinação do pecado gerou morte para o homem. O homem não consegue mais agora ter um relacionamento perfeito com Deus e de uma consequência, ele não consegue ter um relacionamento perfeito mais com ninguém, nem consigo mesmo, nem com os animais, nem com a natureza e nem com o próximo. Por isso que o nome do livro é Quando Pecadores Dizem Sim. Porque agora, a partir de Adão e Eva, quem casa são duas pessoas que são inclinadas para o mal e que pecam um com o outro todos os dias. Então, qual é a narrativa dessa grande história? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse conta simplesmente a forma como Deus está salvando a humanidade. Então, se Deus está salvando a humanidade e através das narrativas bíblicas é isso que Ele está contando, nós não podemos enxergar mais a vida através da perspectiva de como nós devemos dar significado às coisas. Mas nós precisamos olhar para a narrativa bíblica dessa grande história e entender como é que Deus está ressignificando todas as coisas. Porque é isso que Jesus Cristo veio fazer. A palavra redenção vem de redefinir. Como é que eu posso enxergar a minha vida, a humanidade e entender que Deus está redefinindo todas as coisas? Porque é isso que Cristo fez e está fazendo em nós. Ele quer nos levar através da obra perfeita dele de novo a gente para o Éden. Então, quando a gente fala de casamento, nós não podemos tirar esse âmbito dessa área fora daquilo que Deus está redefinindo. Até aí tudo bem para vocês? Então, a fonte do casamento é o Evangelho. Assim como qualquer aspecto da sua vida, a fonte é o Evangelho. Deus está redefinindo todas as coisas. Porque nós perdemos o verdadeiro significado lá em Gênesis. E é isso que a gente precisa entender em primeira mão. Porque a nossa perspectiva de enxergar a vida talvez está longe disso. A gente está longe de enxergar que Deus está trabalhando para redefinir todas as coisas. Para redimir, para trazer para perto dele, dar um significado que ele deu desde a criação. Então, nós precisamos enxergar que Deus envia o seu Filho para resolver o dilema do pecado. Para resolver os problemas que o pecado deixou aqui nessa terra. E Jesus não veio simplesmente para ser um bom exemplo, mas ele veio para dar fim às consequências do pecado e restaurar todos os nossos relacionamentos. Então a nossa visão de enxergar todos os aspectos da nossa vida é enxergar um Deus que está redimindo todas as coisas. Deus não quer oprimir. Deus não quer banir. O casamento não presta, Deus quer banir o casamento. A vida financeira não presta, Deus quer banir a vida financeira próxima. Não, Deus quer redefinir. Colocar as coisas no lugar certo novamente. E essa é a forma como um cristão que vive uma vida centrada no Evangelho deve olhar os aspectos da nossa vida. Então, para começar, Deus quer redefinir novamente o significado dele para todas as coisas. E isso é voltado para o casamento. É a mesma coisa, irmãos. Se o alicerce da Bíblia, ou se o alicerce do casamento é a Bíblia, Deus ele tem um manual para isso. Se Deus criou o casamento, ele tem um manual para isso. E não adianta a gente pegar alguma coisa que foi criada por alguém e dar outro tipo de significado e propósito.
Já imaginou eu pegar esse computador aqui, que foi criado para um propósito? Se eu não usar ele para um propósito... Já pensou se eu usar isso aqui como uma raquete? Pegar uma bola e começar a bater com o meu computador? Usar ele para outro propósito? Quanto tempo isso vai durar? Qual é a durabilidade disso? Mas não. Eu pego o computador e trabalho ele de acordo com o propósito dele. Para que as consequências daquilo que ele vai me dar sejam resultado a partir daquilo que eu estou usando nele. Agora não, nós damos outro significado para as coisas da vida e quando a gente fala isso para o nosso casamento também, para a nossa vida familiar. Nós queremos construir a nossa vida a partir de nós mesmos e esquecemos o que Deus fala através da palavra dele. E ele está lá dizendo no manual dele que o casamento é monogâmico, é entre homem e mulher, ponto final. Fugir disso é sair do significado do que significa casamento. E a construção do casamento, que é a construção da sociedade, começa totalmente de uma forma desnorteada. A Bíblia também fala que o casamento tem que ser um só. Só que hoje em dia, o que a gente enxerga nessa pós-modernidade? Você já viu aqueles famosos hoje em dia que casam numa noite e no outro dia já está separando? É como se fosse um tênis, né? Casamento, às vezes, para pessoas é como se fosse um tênis. Ah, eu gostei desse tênis, eu comprei. Aí enjoei já, vou trocar. Porque é assim que acontece muitas das vezes com o casamento de pessoas. Ah não, enjoei, 6 meses com essa pessoa, já vi que não é para mim. Vamos separar, você vive a sua vida. E a Bíblia diz que o casamento é um só. Que só há respaldo para a separação se for adultério ou abandono. E mesmo assim há uma observação, sabe aquelas letrinhas miúdas assim embaixo, dizendo assim? Que o caminho para a restauração é o melhor, o perdão. Mas não, hoje em dia o que nós encontramos mais é pastores, homens e mulheres que se chamam de Deus, que largam, casam com outras pessoas e não sabem o que aconteceu e vivem as suas vidas como se não existisse um manual de casamento. Como a Bíblia ordena, como a Bíblia fala. E é interessante isso, por quê? Porque se o alicerce do casamento não é a Bíblia, e se a fonte do casamento não é o Evangelho, quem é que coordena nosso casamento? Quem é que coordena a nossa família? Jesus está dizendo assim, e o próprio Deus revela assim no Salmo 127, que se Ele não for o grande construtor da casa, em vão trabalha todos os que tentam edificar. Essa sociedade só é o que ela é hoje porque dentro de casa é uma desconstrução moral e social. Hoje essa sociedade está perdida e abandonada em si mesma porque a construção familiar se perdeu o seu gosto, o seu significado. E a gente não olha mais para entender o que Cristo está fazendo no meio de nós. E é importante a gente entender isso. O Evangelho é o centro da Bíblia. O que Jesus está fazendo na grande narrativa da história comandada por Ele é redefinir todas as coisas. Redefinir todas as coisas. E nós precisamos entrar dentro dessa grande história. Todas as coisas na Bíblia são ou é uma preparação, apresentação ou uma participação do Evangelho. Qualquer versículo, qualquer livro, qualquer história, ou é uma apresentação, ou é uma preparação, ou faz parte da redefinição do que Jesus está fazendo na humanidade. E como nós enxergamos isso? E como nós enxergamos isso? Porque todo casamento e todo relacionamento é uma vida teológica. Por que teológica? Porque todos nós temos uma visão sobre Deus. Isso que significa teologia. Como é que nós discernimos Deus? A partir da nossa visão sobre Deus é que nós decidimos todas as coisas da nossa vida. Todas as coisas da nossa vida. Então, o nosso relacionamento, seja com um marido ou com uma esposa ou com os nossos filhos, é baseado na verdade que nós cremos sobre Deus. Se você não acredita, se não faz nenhum significado que Deus fala a respeito de relacionamentos, então
os meus relacionamentos são baseados em minhas vontades, em minhas emoções, em meus sentimentos. Porque as verdades de Deus a gente deixa para o lado, o Criador de todas as coisas. Mas, se eu creio num Deus que é Criador sobre todas as coisas, eu observo o que Ele fala a respeito sobre casamento, sobre filhos, sobre relacionamentos. Agora eu consigo entrar na palavra, amém? Se Jesus tem algum significado para a sua vida de redenção, você se importa com o que Ele fala a respeito sobre relacionamentos. Não adianta eu falar sobre papéis aqui, se não existe nenhum significado para você. Se Deus não tem nenhum significado para a sua vida, você não tem temor, você não tem amor, você não tem reverência sobre aquilo que Deus ele fala. Então, se eu falar o seu papel aqui, pouco te importa. Sua vida vai continuar a mesma coisa. Mas se a gente olhar para a grande narrativa da história e entender que Deus está transformando todas as coisas, aí a gente pode entrar nos versículos aqui, porque é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo só vai tratar os relacionamentos a partir de como Deus se revela na nossa vida. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Está fazendo sentido para vocês? Amém? Então o primeiro versículo diz assim, versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros por temor de Cristo. Primeiro versículo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é um versículo chave. A Bíblia está dizendo que o homem e a mulher, ele está chegando, o apóstolo Paulo está chegando, Margarida, para o homem e para a mulher, ele diz assim, sujeitai-vos uns aos outros. Mas a raiz dessa sujeição é o temor a Cristo. Se não há temor, ninguém vai submeter um ao outro. Ninguém vai reverenciar um ao outro. Porque a construção do Evangelho está no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que nós estamos pregando aqui pós-semanas, todo domingo. Então, aqui é, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O casamento é uma redefinição a partir do Evangelho. O que Jesus está fazendo agora? O que o apóstolo Paulo está fazendo agora? Gente, vocês bagunçaram o significado do Evangelho, ou do casamento. Vocês estão vivendo em prostituições. Vocês estão vivendo em abandono. Vocês perderam o temor do que significa um casamento de verdade. E isso é uma consequência desde o Éden. Vocês perderam o real propósito de viver uma vida doce. Mas agora eu estou trazendo aqui dizendo para vocês, Deus quer trazer de novo o verdadeiro significado. E como é que Deus está organizando os nossos relacionamentos? Através do Evangelho. O Evangelho é o eixo para reorganizar, para trazer à tona de volta os princípios verdadeiros de Deus para todo o relacionamento. Então, como é que Deus está salvando o nosso casamento? Como é que Deus está salvando os nossos relacionamentos? Através do Evangelho. Então, a nossa perspectiva como cristão é tentar agora trazer de novo Cristo para a nossa vida a partir dos princípios da verdade do Evangelho. E é isso que ele está dizendo. Sujeitai-vos uns aos outros, submetam uns aos outros. O marido e a sua mulher, um para com o outro, devem entender qual é o seu papel. Por temor a quem? A Cristo. Então, ele compara agora, e é esses versículos que a gente vai ler, que o sacrifício de Jesus pela sua igreja é o verdadeiro significado e é o parâmetro que ele dá que vocês devem viver com o seu cônjuge. Ponto. É assim que Deus está redefinindo todas as coisas. A essência do casamento é uma relação de mutualidade, de uma relação de troca e de entrega. Agora, o apóstolo Paulo vai trazer para nós que o nosso casamento, que os nossos relacionamentos tem que ser um paralelo da forma como Cristo se relaciona com a igreja.
Será que a gente pensa nisso? Será que a gente pensa nos nossos relacionamentos, como é que nós temos baseado a nossa entrega, o nosso contato um com o outro? E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer. E o primeiro ponto legal e interessante são os compromissos das mulheres. Ele diz assim do versículo 22 ao versículo 24. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como no Senhor, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, sempre o paralelo, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a tudo aos seus maridos. Olha a redefinição aqui, Deus não está falando do seu casamento, Deus está falando agora como deveria ser o casamento. Porque a gente faz esse paralelo, né? Ai, já estou pensando naquele fulano ou naquela fulana. Não tem como viver isso aqui. Não, Deus está falando como deveria ser o casamento. Mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. É interessante isso porque, eu já falei isso uma vez, falar na palavra de sujeição ou submissão é uma coisa ruim para as mulheres ainda em si, no século que a gente vive. E de verdade, eu entendo literalmente isso. Eu entendo. Se é difícil para vocês ouvir isso, imagine naquela época. As cristãs em Efésio, ouvindo isso, o apóstolo Paulo falando assim, que eu devo me sujeitar ao meu marido. Eu estava estudando um pouquinho a respeito não só dos tempos de lá, mas dos tempos de Efésio. As mulheres eram tratadas como um objeto mesmo sexual. Era fácil pegar as mulheres e usá-la elas simplesmente para questões do seu bel prazer. As mulheres naquela época, elas não tinham a autoridade de escolher com quem elas iam se casar. Não, mas os pais definiam com quem elas iam se casar. Imagina isso, gente. Os pais decidiam com quem as mulheres iam se casar. Então elas eram mandadas pelos pais e depois que elas casavam, elas eram mandadas pelos seus maridos. Naquela época, as mulheres não tinham o poder de se divorciar do seu marido. Mas o marido tinha o poder de falar assim, ai, você cozinha mal. Eu vou largar você. E largava a mulher, era fácil. Para o marido naquela época, era fácil meter o pé na bunda da mulher. Ah, você não serve mais para nada, vai embora, eu quero outro aqui que cozinha melhor. Eles se divorciavam da mulher por coisas banais, simples. A mulher não tinha direito de fala, nem na sociedade e nem na casa. Imagine, mulher não tinha direito de fala dentro da sua própria casa. Olha como era horrível viver na pele das mulheres. Então essa construção social, muitas pessoas hoje que leem a Bíblia que não são cristãos, tratam a Bíblia como se fosse uma Bíblia machista, onde existe uma autoridade do homem sobre a mulher, que o homem prisava sobre a mulher. Mas nós não devemos esquecer que a Bíblia é uma narrativa de uma história. Não é porque ela está narrando aquela história que ela está concordando com aquela cultura. Então a Bíblia não é machista, porque todas as ordens que Deus dá a respeito sobre o casamento são fundamentadas no amor e na reciprocidade em relação àquilo que Cristo é com a sua igreja. Então a Bíblia narra o machismo na história, esse machismo construtural que está no coração do homem, que está no coração da sociedade, que veio desde o Éden culpando a mulher e achando que ela que é o trapo da história em si. E as mulheres eram totalmente desvalorizadas em si. Então, quando a gente ainda fala dessa palavra submissão, a gente fala, mano, como é que mulher vai ser submissa a homens que é machista, que não valoriza o meu papel, que não valoriza quem eu sou em si? E para mim, ainda em si, nessa visão pós-moderna que nós temos, de muitas religiões ainda que tratam o machismo como uma autoridade bíblica em si, é difícil pegarem mulheres que são verdadeiramente valorizadas dentro do seu ambiente de casa ou dentro de um ambiente de sociedade. E o interessante é que as mulheres deram uma resposta a respeito sobre isso.
As mulheres responderam. E as mulheres conseguiram muito dos seus direitos em si. Eu estava vendo, as mulheres, fez agora 90 anos que as mulheres puderam votar. Olha só, faz 90 anos, não fez ainda nem um século, que as mulheres podem votar. Faz pouco tempo atrás que as mulheres tiveram esse direito de poder ser uma voz na sociedade em si. De colocar, de achar o seu canto e entender que ela tem voz em seus relacionamentos. É interessante também que quando nós olhamos para a civilização e encontramos um machismo estrutural a respeito, onde as mulheres são poucas valorizadas como simplesmente, não como alguém que deve ser cuidada, mas como alguém frágil em si, que não tem competência de ter o mesmo valor que o homem. É assim que ainda muitos, não só numa sociedade, mas na religião, as questões são entregues a isso, que a mulher não tem a capacidade de tomar decisões assim como o homem tem. Mas em nenhum momento a Bíblia valida isso. Em nenhum momento a Bíblia é de acordo com essa sociedade que desconstruiu os princípios reais do homem. Porque a Bíblia é clara em dizer que quando Deus construiu Adão, fez Adão, Deus fez Eva para entrar na mesma missão que Adão. Eva não saiu do calcanhar de Adão para que Adão pisasse em cima dela, mas saiu da costela dele para andar do lado dela. Eles juntos têm uma missão. Mas olha só como, gente, a gente é perdido. A mulher, entendendo que ela precisava assumir algum tipo de responsabilidade, elas se levantaram contra isso. Mas só que como o coração do homem é corrompido pelo pecado, qual é a resposta que elas deram? O feminismo. E o feminismo foram a resposta mais petulante em si em relação à civilização e à sociedade que as mulheres deu em relação assim, não, nós temos o mesmo direito. Não, nós devemos ter nosso lugar de fala. Não, nós devemos dar uma resposta ao que os homens estão fazendo com a gente, esmagando e tirando o nosso valor. Só que ao invés da sociedade das mulheres voltarem para a Bíblia, não. Elas começaram a buscar os seus direitos a partir das vontades dela. E é óbvio que não tem como falar de todos os conceitos, mas elas... Deixa eu voltar aqui. Pega, gente. Mas o conceito ideal do feminismo é o seguinte: olha, nós temos que buscar o nosso lugar de fala e assumir o nosso papel. E o nosso papel não é um papel de estar junto com o homem e entender o propósito, mas o nosso papel é assumir o lugar dos homens. Se eles fazem, a gente também pode fazer. Então a visão do feminismo é o seguinte: chega até certo ponto que nós não dependemos mais de homens. Nós conseguimos viver um relacionamento sem depender emocionalmente de homem, fisicamente de homem e relacionalmente de homem. O feminismo em si é um contraponto de dizer: eu, mulher, sou suficiente sozinha. Elas não voltam a buscar um papel de fala a partir do que o Evangelho diz. Ela busca o papel de fala a partir do que o coração delas estão impulsionadas a buscar. Enquanto a civilização é um machismo escroto, agora se levanta o feminismo, que é outro contraponto, que não glorifica a Deus, que não exalta o Senhor e que tenta assumir um papel que não é dela. Então o feminismo, ao invés de ser uma luta social da mulher entender o seu papel desde a criação, não. Ela tenta buscar sua valorização sendo maior do que o homem em si. E nenhum dos dois, nem o machismo, nem o feminismo, é o Evangelho. Nosso mundo está totalmente distorcido, irmãos. E é isso que tem invadido as nossas casas. Ou o machismo tem imperado, é do meu jeito, é da minha forma, eu sou arrogante, eu sou homem assim, eu sou bruto, se não quiser me respeitar é isso. O feminicídio cada vez mais cresce, dentro de uma civilização totalmente corrompida, ou o feminismo tem imperado. Por quê? Porque na falta de uma verdadeira masculinidade, e a culpa maior do feminismo crescer é porque falta uma masculinidade bíblica ausente e presente, que verdadeiramente entende os seus conceitos da sua criação,
Aí a mulher tem que assumir o papel do homem. E a mulher acha que assumir o papel do homem também é a melhor forma de viver numa civilização. E está errado tudo, está tudo errado. Não existe homem suficiente para suprir a necessidade de uma sociedade. O que a mulher tem que fazer? A mulher tem que assumir esse papel. Aí a mulher vai lá e assume o papel. Aí fica sobrecarregada emocionalmente, fica sobrecarregada financeiramente, fica sobrecarregada na sua vida. Está tudo errado. Tudo errado. Essa é a sociedade ansiosa, depressiva, maldita que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós não voltamos mais para o manual do Criador. Os homens vivem achando que só tem que trazer alimento dentro de casa e não importa mais nada o que a mulher precisa. São mulheres que são casadas, mas parece que são viúvas dentro de casa. Mulheres que têm um homem dentro de casa, mas com um coração e com um sentimento que anda sozinha. Porque esse machismo estrutural ainda está dentro do homem. Que o homem acha que tem que chegar em casa, sentar no sofá e acabou minha vida. Pronto, trabalhei, é isso que eu preciso fazer. Ou que passa mais tempo com os amigos do que com a sua própria esposa. Isso é machismo. Está dentro do homem ainda esse machismo estrutural. Mas não, o que nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo é como nós devemos enxergar o casamento. Então, irmãs, vocês tentarem assumir o papel do marido de vocês é contra o evangelho. Vocês podem dizer, mas eles não fazem. Mas sei lá o quê. Mas assumir o que eles fazem é fazer vocês mesmos sofrer. Olhar para o evangelho é entender que Deus está redefinindo todas as coisas. Vocês creem no evangelho? Vocês creem no poder do que Cristo pode fazer através da pregação do evangelho? Então, a missão de vocês, e começa em casa, é trazer o evangelho de Cristo para casa. E buscar estratégia no Senhor para como eles podem assumir a responsabilidade deles. E não vocês se sobrecarregarem, assumirem aquilo que não é para vocês assumirem e fazerem. Por quê? Porque nós estamos sendo feministas do mesmo jeito. A partir do momento que eu deixo do jeito que está e assumo a posição que era para o homem assumir em si, eu estou dizendo, eu sou superior a ele, sou mais inteligente do que ele, eu sou mais trabalhador do que ele. Então eu vou empurrando com a barriga aquilo que nós chamamos de casamento. Porque eu não estou trabalhando para redefinir. Eu estou trabalhando para assumir os pontos de necessidades da minha vida. Então eu não estou trabalhando para que o Senhor edifique a minha casa. Eu mesmo estou edificando a minha casa. Eu sei que é complexo. Eu sei que é difícil. Mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você confia no Senhor? Você confia que Deus é o Deus restaurador de qualquer relacionamento? Precisamos entender qual é o nosso verdadeiro papel de mulher dentro de casa. Abigail foi essa mulher, protetora do seu marido. Quando Davi foi lá e aquele burro daquele marido dela tentou ir contra Davi, ele ia ser morto. Ele merecia ser morto. Mas Abigail falou, não, Senhor, não mata o meu marido. Eu preparo qualquer coisa aqui para vocês, eu sirvo vocês aqui, eu faço o que for preciso, mas não, ele é o provedor da nossa casa, ele é o meu marido. E a história do Abigail é tão linda no sentido que Deus restaurou a família dela a partir do que Deus preparou para ela. O quanto nós não, né? Vocês, mulheres, precisam proteger o seu lar, trazendo o evangelho para dentro de casa. Vocês não precisam, no sentido de assumir a responsabilidade do marido de vocês. Vocês precisam trabalhar, buscar em Deus, na forma como vocês vivem, a forma de trazer o marido de vocês para assumir o papel deles dentro de casa. Eu vou correr, né? Então, o que nós precisamos entender é que a submissão da mulher não parte porque o marido é em si uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. Mas a submissão da mulher, ou o serviço da mulher para com o homem, é no temor ao Senhor. Cara, é tão difícil nos relacionar com pessoas que não merecem o nosso amor. Mas o nosso serviço
para o nosso marido é a partir do nosso temor a Deus. É a partir da forma como nós fomos encontrada por Deus. É assim que é o nosso relacionamento para um próximo. Porque se nós esperarmos sermos saciada pelo outro de uma forma completa, nós nunca vamos oferecer um amor verdadeiro. Mas porque nós conseguimos viver uma vida, e eu falo das mulheres em si, em submissão, em serviço ao seu marido e auxiliá-lo ele entender o seu papel, sendo paciente, é só quando Cristo verdadeiramente é o Senhor da nossa vida. Quando Cristo for o Senhor dentro do seu lar, dentro do seu coração, você não precisa mais buscar a aprovação de ninguém para poder servir dentro da sua casa. Você se encontrará suficiente no Senhor para que você possa servir dentro do seu lar. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer que essa submissão não é uma submissão só de uma mulher, mas do marido também. Porque esse é o primeiro versículo chave. Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. A submissão da mulher é uma missão para o seu marido. E é isso que a Bíblia trata. Adão tem uma missão de cultivar, trabalhar e cuidar da terra. Qual é a missão da mulher? Auxiliar esse homem nessa missão. Então, se eu posso resumir aqui, a missão da mulher, de uma forma bem simples, a missão da mulher, de uma forma bem simples, é buscar viver de lado do seu marido e apreciá-lo na missão que Deus colocou a ele. E qual é a missão do homem de uma forma bem simples? Lutar para conseguir buscar essa admiração na mulher. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer. O apóstolo Paulo vai dizer nos primeiros versículos, do 25 em diante, ele vai trazer alguns verbos do que o marido precisa ser dentro de casa. Se a mulher então agora está sobre a missão do que o marido é, de honrá-la, de estar perto dele, e essa palavra submissão é essa missão da mulher sustentar a missão do marido, e o marido deve amar a sua esposa ao ponto de se entregar e morrer por ela, ele traz alguns verbos dizendo: olha marido, a maior responsabilidade agora é sua. E aqui que parte o pressuposto de entender quem é Cristo e quem é a igreja. No primeiro versículo, versículo 25, que vai falar sobre a responsabilidade do marido, vai dizer: marido, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a se entregou por ela, como assim se entregou por ela. Olha só que interessante, essa é a pauta. A pauta de um relacionamento sempre vai ser a pauta do Evangelho. Como é que você, marido, deve viver amando a sua esposa? Será que nós vivemos amando a nossa esposa em tudo que nós fazemos? Essa é a sua maior missão. A sua maior missão é amar a sua esposa acima de qualquer pessoa aqui dessa terra. Olha só que interessante, ele está falando que você deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. A missão do marido é se entregar pela sua esposa, é se doar por ela, é viver para ela. Em todos os sentidos, essa é a sua verdadeira missão aqui. Olha como é interessante, a gente pensa que nós temos várias missões a poder fazer nessa terra, mas a grande missão é dentro do lar, é dentro de casa. Essa é a maior missão da criação. O apóstolo Paulo, quando vai dizer lá em Timóteo como é um grande obreiro aprovado, ele não vai dizer sobre dons espirituais, ele não vai dizer sobre a capacidade do homem que ele precisa ter, não, ele vai dizer como é que você está sendo em casa. Está sendo um marido de uma esposa só? Como é que você recebe as pessoas em casa? Como é que está seu caráter? Então, um bom obreiro aprovado começa dentro do lar, começa dentro de casa. Então ele está dizendo, o primeiro papel e fundamental do marido é o quê? Amar a sua esposa como Cristo amou. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque a gente louva, porque a gente chora, porque a gente se dedica a Deus. Porque nós lembramos que ele foi lá no Gólgota. Ele suou gotas de sangue. Ele passou os maiores sacrifícios da vida dele.
como homem aqui na terra. Ele se esvaziou, assumindo forma de homem, sendo semelhante a nós, pecadores, vindo como servo. Isso é liderança de verdadeiro homem. Cristo é o exemplo de um verdadeiro homem, de uma verdadeira masculinidade. Não é um cara arrogante, prepotente, que acha que é o dono da verdade. Um verdadeiro homem é semelhante a Cristo Jesus. Hoje nós só adoramos a Jesus, hoje nós nos rendemos a Ele, nos prostramos a Ele. Só há uma submissão da igreja para Cristo, porque o Evangelho diz, a mensagem de Cristo diz, que Ele se entregou por nós. Você está aqui adorando a Ele porque Ele se entregou por você. Você está aqui hoje porque Ele te amou acima dos seus pecados. O amor do marido é acima das dificuldades da esposa. A semelhança que o marido deve amar a sua esposa não é na mesma reciprocidade da forma como a mulher deve amar o seu marido. É acima. É acima. Então, dois verbos o apóstolo Paulo usa aqui para nós homens. Você deve amar e se entregar pela sua esposa. Se entregar por ela. Não é mais os seus direitos, é o direito dela em primeiro lugar. Ponto. Não é mais só as nossas vontades, mas é as vontades dela em primeiro lugar. Será que elas aqui hoje podem se sentir amadas por vocês? Valorizadas por vocês, pelos sacrifícios que vocês fazem por elas? Por ela saber que vocês estão dispostos a fazer qualquer coisa para mantê-las confortáveis e amadas? Ou será que existe um sentimento do coração delas ainda? Sou casada, mas me sinto solitária e sozinha. Outro verbo que ele usa aqui no versículo 26 ao 30, ele diz assim: que agora o termo é que os maridos devem viver em amor, em uma vida de entrega pelas suas esposas, para o quê? Qual é o propósito? Para santificá-las, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Que estranho isso aqui, né? Mas ele está fazendo um paralelo do que Jesus fez, mandando a sua palavra para purificar a igreja. Ele está dizendo: marido, a missão de vocês é lutar pela santidade da esposa de vocês. É responsabilidade de vocês de cuidar da vida delas emocionais. Porque às vezes a carga emocional da mulher é tão grande porque ela tem que assumir o papel que é seu. A preocupação das dívidas em casa, a preocupação de não sei o quê, dos filhos, está sendo mais da esposa do que do marido. É uma tranquilidade. Sei lá o quê. O mundo está caindo, a mulher está, meu Deus, pegando fogo, sei lá o quê, um monte de coisa. E a gente, ao invés de viver uma vida de trazer conforto ao coração delas, a gente traz mais preocupação. Nós não trazemos santificação mais para dentro da nossa casa, e isso é responsabilidade do homem, purificar ela através de palavras. Sabe o quanto que nós elogiamos as nossas esposas? Que ela é linda, que ela é bela, que ela é uma pessoa importante na nossa vida, que sem ela você não seria nada. Quantas vezes a gente usa palavras para valorizar as mulheres dentro da nossa casa? Quantas vezes vocês fazem isso? Ou a gente só abre a boca para poder cobrar. Ou a gente só abre a boca para poder falar aquilo que elas fazem de errado. Quantos de nós abrimos a nossa boca para poder trazer a glória de volta para a nossa casa? Qual é a glória da igreja? A glória da igreja é quando Jesus chama a igreja de minha amada, menina dos meus olhos. A glória da igreja é se submeter a um Cristo que se entregou e amou. Então, quando a gente vê a perspectiva de submissão, para nós, que desvantagem a gente tem de ser submisso a Jesus? Nenhuma. A gente só ganha. A gente só se dá bem com isso.
A submissão para um homem de verdade, a mulher só ganha com isso. Porque ela sabe que ela é protegida, que ela é amada, que ela é cuidada por um homem de verdade. E olha só o que ele diz mais. Porque assim como Cristo traz a igreja sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, a santificação da igreja é uma obra de Cristo Jesus, assim como o marido deve buscar a santificação da mulher dentro de casa. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque agora, a ideia da vida de Cristo é o quê? Quem é o meu corpo? A igreja. E eu me importo com o meu corpo. Por isso que eu alimento o meu corpo muito bem. Por isso que eu trato o meu corpo muito bem. Por isso que o corpo de Cristo é cuidado por Ele, é protegido por Ele. E mal nenhum pode tocar se Cristo não estiver protegendo. Essa é a visão da liderança do homem. A liderança que nós vemos hoje aí fora é uma liderança totalmente controvérsias ao que a Bíblia nos ensina, irmãos. A liderança do homem é a liderança de servir e não a liderança simplesmente de mandar. Recebam essa palavra em nome de Jesus, porque isso só vai fazer sentido para nós se nós entendermos que o Evangelho é o eixo principal dos nossos relacionamentos. Aí ele diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e o cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu próprio corpo. Olha, isso está dizendo aqui que você não está sozinho. A sua vida não é uma vida individual. A sua vida não é uma vida que você toma as decisões sozinhas. Ele está dizendo, ela é o seu próprio corpo. Ela é a sua própria vida. Sabe, como é que você chega com as notícias dentro da sua casa? Sabe, o que você faz com o seu dinheiro? Será que quando você chega, você já chega com a notícia para a sua esposa dizendo, olha, eu comprei isso, eu fiz aquilo, e sei lá o quê, a sua esposa vai ficar como? Meu Deus do céu. Aí você fala para mim, mas ela faz a mesma coisa com o dinheiro dela. Lógico que você faz isso com o seu dinheiro. Quando já foi ver, você já gastou. Quando você já foi ver, você já fez aquela dívida. A submissão da mulher é uma consequência da liderança altruísta do marido. Não tem como a gente exigir nada da mulher enquanto o homem não se demonstrar sua dedicação e a sua submissão em servi-la. Lá em casa é assim, não existe nenhuma decisão importante que não seja tomada por mim. Eu dou a última palavra. Mas não é que eu dou a última palavra porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais capacitado, ou porque foi a minha ideia. Talvez foi a ideia da Damares. Mas por que eu dou a última palavra? Porque nós conversamos antes. Antes de tomar qualquer decisão, nós dialogamos antes. Nós conversamos. Olha, é assim, o que você acha disso? E por que ela confia na minha última palavra? Porque ela lê na Bíblia que está escrito que o homem tem que ser o cabeça? Não, porque ela confia em mim. Ela sabe que a decisão que eu vou tomar é pensando nela primeiro, é pensando nos meus filhos primeiro. Ela sabe que o que eu posso fazer para me auto-abdicar, para pensar neles, eu vou pensar. Então ela tem segurança na minha decisão. E ela sabe que eu vou fazer de tudo para que nada em casa possa incomodá-las. E ela sabe que as palavras que eu vou trazer lá dentro de casa para ela e para os meus filhos, sempre vai ser confiando naquilo que Deus é e representa para nós. Então a minha palavra final é só uma consequência da minha liderança dentro de casa. Agora você que toma a decisão sozinho, que chega com a dívida em casa, e lá em casa é assim. 99% do dinheiro que entra lá dentro de casa é meu. Mas eu não tomo nenhuma decisão, eu não compro nada antes de falar com a Damares. Nada. Aí meu carro está aí, para vocês comprovarem. Falei, eu fiz 3 orçamentos, o que você acha? Esse aqui é o melhor, vamos conversar. Ela dá a opinião dela, fala, mas eu falo assim, não, esse aqui é o melhor. Eu falo, não, então se você acha que esse aqui é o melhor, vai lá e faz. Eu não chego com nada em casa sem antes a minha esposa saber. E consequentemente a vida dela é assim também. Ela não compra nada que seja importante para a nossa casa que ela não me avisa.
Aí nós vivemos um individualismo, porque a Bíblia não está falando de individualismo aqui. A Bíblia está falando que agora vocês são um corpo só. E um corpo só é isso, é uma vida só. Aí parte isso. Ninguém sabe o que faz um com o dinheiro do outro, aí quando chega o outro já está cheio de dívida, aí o outro está... Isso não é o Evangelho de Jesus. Isso não é a vida de Deus. Você quer que sua mulher te admire? Ligue para ela antes de tomar uma grande decisão. Você quer que a sua mulher te ame cada vez mais e tenha confiança em você? Não pegue ela de surpresa nas decisões que você toma. Consulte ela antes. Fale com ela. Dê a sua opinião e escute ela também. Às vezes a opinião dela vai ser muito melhor do que a sua. Ela vai te dar uma visão que você nem enxerga. Porque as maiores decisões de homens que foram tomadas foram baseadas em aconselhamento que eles tiveram dentro de casa com as suas esposas. Porque o homem não nasceu para ser individualista e tomar as suas próprias decisões, mas eles nasceram para depender das suas mulheres nas suas próprias decisões. Essa é o verdadeiro significado do casamento. Não uma vida individual e só. Mas tudo bem, vocês querem tomar suas próprias decisões e continuar vivendo assim? A vida é de vocês. O casamento é de vocês, não é de Cristo. Mas esses são os princípios verdadeiros. E ele termina dizendo no versículo 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne, uma só vida, um só dinheiro. Sentimentos, sonhos, uma só. Este é o ministério profundo, me refiro, porém, de Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Se você quer ter o respeito da sua esposa, ame ela. Se entregue por ela. Viva para ela. E assim nós vamos encontrar satisfação dentro do nosso lar, sabendo que quem está habitando ali é o próprio Deus. Mulheres, se submeta ao seu marido com temor a Deus. Sabe, eu quero terminar aqui dizendo algo que mexeu muito comigo em relação a esse livro, porque é muito difícil falar principalmente para vocês que já são casados, que já tomaram várias decisões. Sejam cristãs, sejam de Deus ou não. É muito mais fácil para quem vai casar, para quem vai se organizar ainda para viver a partir desses conceitos. Mas para vocês que já estão há 10 anos, 8 anos, 20 anos casados. É engraçado que esse livro aqui, ele traz um exemplo, eu quero finalizar com isso. Ele diz que casamento, a gente deve achar cada ponto em seu lugar. E ele traz o seguinte, ele imagina um homem que vai abotoar uma camiseta social. Isso eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo também. Se a gente vai abotoar e a gente começa errado, a gente coloca o primeiro botão no buraco errado, aí nós vamos botando, quando vai chegar lá embaixo, a gente vai ver a camiseta toda torta. E não adianta a gente tirar 1 ou 2 botões, porque ela vai continuar torta. A gente tem que tirar tudo, começar tudo de novo, para que a gente possa organizar e colocar tudo correto. O casamento é assim, irmãos. Eu não sei como vocês têm sofrido, ou talvez apanhado muito no casamento de vocês, sendo o Senhor o último a edificar a casa de vocês. Mas a ideia é essa. A ideia é recomeçar tudo de novo, se for preciso. A ideia é pensar a respeito, não de tirar 2 botões, não de pedir desculpa ali, não, beleza, eu vou melhorar naquela função, eu vou chegar mais cedo. Não é nada disso. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a gente precisa tirar todos os botões e recomeçar os nossos relacionamentos a partir de quem Cristo é para você. E quem Cristo é para você? Essa é a minha pergunta. E só a partir da nossa visão com Deus é que nós podemos começar novamente a colocar os botões nos lugares corretos. Cada um no seu lugar. E só assim nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus
para a nossa vida e para o nosso casamento. Você pode colocar a mão no seu coração?